Em nossas reflexões durante o mês de outubro, a nossa ênfase é um relacionamento mais profundo com Deus. E uma coisa que eu prezo muito é podermos nos relacionar com transparência, apresentando a Deus as nossas dores, as nossas dúvidas, também nossos questionamentos e também, acima de tudo, desejando receber dele respostas, direcionamento e clareza. E a nossa reflexão hoje ela vai falar sobre dúvidas, sobre fé e também sobre acolher a vontade de Deus para a nossa vida. O texto está em Isaías, capítulo 63, versículo 15, que vai nos dizer assim: Olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa, onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão, elas já nos faltam. Você já lutou com a dúvida? Dúvida não é necessariamente um sinal de que uma pessoa esteja errada. É um sinal de que ela está pensando. Há momentos na vida em que as coisas não fazem sentido para nós, mesmo como crentes. Talvez algo tenha acontecido que ele tenha feito coçar a cabeça e perguntar: onde está Deus nisso tudo? Talvez você tenha orado por algo e Deus parecesse calado. Ou ele poderia ter feito algo para corrigir a sua situação, mas parecia estar de má vontade, intencionalmente arrastando os pés ou nem prestando atenção. Isso fez com que você momentaneamente tivesse dúvidas. Como se diz, a dúvida não é o oposto da fé, é um elemento dela. Às vezes podemos pensar que Deus está fazendo algo e, na verdade, ele não está. Ou não entendemos por que ele fez uma determinada coisa. Quando a tragédia atinge a vida de um cristão, nos perguntamos o porquê. Por que Deus fez isso? O problema é que interpretamos Deus à luz da tragédia e não o contrário. Em vez de interpretar Deus à luz de nossa tragédia, devemos interpretar nossa tragédia à luz de Deus. Lembre-se que Deus está no controle. Lembre-se que Ele te ama. Lembre-se que Ele pode trabalhar em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados conforme o seu propósito, como declara Romanos 8, 28. Eu, particularmente, gosto muito desse texto e quando muitas vezes eu não entendo ou agir do Senhor ou alguma condução pela qual algumas coisas acontecem, eu recorro a Romanos 8, 28, porque ela vai declarar que todas as coisas, Deus age para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu entendo que tem situações difíceis, eu entendo que tem dias terríveis, mas Deus não está fora do controle do próprio mundo que Ele criou. E lá no dia final, nós vamos poder fazer algumas perguntas e entendermos algumas respostas que eu creio que Ele mesmo nos dará. Perceberemos no último dia, quando estivermos diante de Deus, que Ele nunca ficou de má vontade. Quando dizemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, esse versículo não afirma que todas as coisas são boas, nem que todas as coisas trabalham juntamente para o bem de todas as pessoas. Ao contrário, a grande promessa é que Deus dominará
e trabalhará mesmo através das tragédias causadas pela presença do pecado no mundo para cumprir seu propósito nas vidas daquelas que respondem ao seu chamado. Isso aqui faz toda a diferença. Entendermos que tem uma condução, que tem uma direção, que Deus não perdeu esse controle nem essa condução e que Ele está nos aperfeiçoando e Ele está nos direcionando para uma maturidade, para um aperfeiçoamento segundo a Sua vontade em nossa vida. Não nos deixe, Senhor, perder o foco da nossa fé e a nossa confiança e a nossa disposição em amar e viver sob a tua vontade. Vamos entender porque ele fez ou não fez o que queríamos que ele fizesse. Até aquele dia, no dia final, precisamos confiar nele e segui-lo, conhecendo, confiando, descansando e se deixando ser aperfeiçoado pelas mãos do grande oleiro. Aqui lembrando aquele texto lá de Jeremias, do capítulo 18, quando ele nos convida a descer à casa do oleiro e ele vai mostrando como é que ele vai fazendo com o barro, ele vai dando uma nova forma, ele vai aperfeiçoando e esse vaso vai ser usado para um propósito, para um direcionamento, para alcançar a vontade e o propósito do Senhor. Eu deixo aqui hoje essa reflexão para que venhamos a entender que as nossas vidas, como diz Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquelas pessoas que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que o nosso dia e as nossas vidas estejam à disposição desse grande oleiro para moldar e para formar de acordo com o seu eterno propósito e vontade. Que Deus nos abençoe. Um ótimo dia, uma ótima reflexão. Amém.